TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio do Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do nosso programa através das redes sociais, facebook.com/faculdadefgf e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre as eleições de 2012 no município de Fortaleza, números, influências. E para falar um pouco disso, convidamos ao programa o Sr. Cleiton Monte, sociólogo e pesquisador do LEPEN. Sr. Cleiton, seja bem-vindo à Sociedade de Direito. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi essa campanha, vamos falar sobre alguns dados, estatísticas, mas eu queria que o senhor começasse apresentando o LEPEN para quem está nos assistindo, quem quer conhecer mais. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da FGF TV, agradecer essa oportunidade de estar apresentando o laboratório e, ao mesmo tempo, as pesquisas que a universidade faz para tentar compreender o universo político eleitoral, que é muito importante. As pessoas entrarem em contato, as pessoas se informarem sobre o que a universidade pensa sobre esse jogo político. Às vezes confuso, tumultuado, cheio de ambiguidades, tudo que é próprio da política que, às vezes, demanda a gente tentar se inteirar um pouco. Então, nesse nicho de pesquisa da política eleitoral, da política partidária, a gente tem um laboratório na Universidade Federal do Ceará, o LEPEN, Laboratório de Estudos de Política, Eleição e Mídia, que agrega pesquisadores da área de política eleitoral, mídia e política, estudos do legislativo, democracia, e são pesquisadores que se debruçam sobre toda a problemática política nacional, estadual e nos municípios. Um dos grandes focos da gente, o Estado, mas a gente acaba fazendo a interação e relação do que acontece a nível nacional, estadual e municipal. Então, a gente constantemente realiza pesquisas, está desenvolvendo a pesquisa agora sobre as eleições de 2012 em Fortaleza, relacionada à percepção do eleitor. A pesquisa agrega inúmeras questões e, a partir dessa pesquisa, a gente vai visualizar e ter uma reflexão diferenciada. Por quê? Porque a universidade ela trabalha com um formato de pesquisa diferenciado dos institutos de pesquisa. O Instituto de Pesquisa, eles recebem uma encomenda, são grandes institutos de pesquisa que têm trabalho, eles utilizam um formato, uma metodologia estatística, e a partir daí, ou sendo encomendado por um partido ou por uma empresa de comunicação, eles entregam um produto. Nós não. A gente busca fazer a compreensão do que está sendo, do que está em jogo, de uma forma que a gente veja quais são os atores em cena, quais são os partidos que estão em crescimento ou não, quais são as estratégias que foram acionadas, quais foram os discursos que foram utilizados, o papel da mídia em todo esse trabalho. Então, o LEPEN, ele agrega esses pesquisadores, cientistas políticos, sociólogos, que se interessam por tentar compreender essa grande interrogação que é a política, né? Que, por mais que às vezes a gente tente se aproximar ou tente verificar como é que ela realmente ocorre, ela é muito escorregadia, ela é muito fugídia às vezes, né? Já que o senhor falou sobre esse mistério ainda que é a política, eu queria começar mesmo sobre o tema nesse sentido. Quem acompanhou, óbvio,
óbvio que muita gente acompanhou, todo mundo acabou sabendo que nessas eleições em Fortaleza tivemos 10 candidatos à prefeitura, vamos falar que tratar de prefeitura. Ou seja, um candidato tentando manter o próprio mandato que já tinha, do partidário, e 9 candidatos querendo, digamos que, uma oposição àquilo. Essa pergunta acabou que surgindo por várias pessoas e eu acabei trazendo para o programa aqui, aproveitando a sua visita. Tivemos 10 candidatos. Fortaleza hoje possui 10 ideologias governamentais. Bem, Jean, eu não acredito muito nisso, né? A gente tem que tentar compreender o cenário levando em consideração várias variáveis. Então, assim, você tem aqui no município de Fortaleza uma gestão que estava com baixos índices de popularidade, né? Que antes do período eleitoral estava bastante desgastada. Então, esse é um dos pré-requisitos. Por quê? Porque quando você tem uma gestão muito bem avaliada, é como se a própria gestão ela tivesse um candidato natural e esse candidato natural ele captasse toda essa positividade, mas não necessariamente isso acontece. Então você tem uma gestão desgastada e vários partidos em busca de angariar esse capital político que estaria, digamos assim, ainda vago. Outro ponto também que entra nessa equação é o fato dos partidos políticos pontuarem e buscarem posicionamento na capital, que é muito importante. Então, assim, em política, quando os partidos se reúnem, as lideranças se reúnem para discutir uma eleição, não está só em jogo aquela eleição, está em jogo também a próxima, entendeu? Então, assim, as estratégias político-eleitorais, elas não levam em consideração somente aquele período, mas o próximo também. Então, alguns partidos, eles se colocam como candidatos a prefeito também pensando nas próximas eleições. Ou seja, um possível cargo para deputado federal, um possível cargo para deputado estadual. Outros partidos que tradicionalmente lançam candidatos, realmente a gente pode visualizar dentro da perspectiva ideológica, a gente pode pensar nisso, a questão do PSTU, a gente pode pensar numa perspectiva ideológica dentro do PSOL também. Então, partidos que têm uma... Mas se você for ver esses partidos, não necessariamente são ideologias, porque se a gente voltar mais um pouco, até bem pouco tempo atrás, os dois partidos, ditos os partidos que possuem as duas maiores máquinas partidárias e governamentais do Estado, eles estavam aliados num projeto de poder. Então, ou a gente pensa que a ideologia está fragilizada, então se você pensa numa ideologia fragilizada ou fragmentada, aí você tem 10 partidos, mas se a gente tomar em consideração como ideologia, como um conjunto de princípios norteadores, não necessariamente. Então eu vejo que são vários elementos que entram nessa equação. A ideia do partido, a ideia de marcar posição realmente numa cidade muito complexa, os partidos, como os partidos também não têm identidade partidária, a gente não tem tradição, nem tem histórico de identidades partidárias sólidas, com exceção de um outro partido, a gente pode dizer que o PT, né, tem essa tradição, o PCdoB um pouco menos, tem essa tradição de partido realmente que tem um maior enraizamento, mas os demais não têm. Então, são partidos que buscam até tentar se encaixar, buscar espaço próprio realmente da disputa pelo poder. Ou seja, alguns partidos entram, botam seus candidatos para fazer um certo nome, também visando um futuro, não é isso? Isso. E outros apenas por aliança tentando. Assim, tudo dentro dessa perspectiva de uma gestão que está em desgaste. Agora, a política ela está também sujeita a erros. Nenhum cálculo ele é feito fechado ou ele é realizado com todas as variáveis fechadas. Por quê? Porque quando você teve o período das convenções e toda a discussão partidária, em que os partidos iam buscando alianças, se pensava que o desgaste
prefeita Luiziane Lins e da gestão da atual prefeitura fosse um desgaste que fosse tendendo a piorar. Entendeu? Essa foi a avaliação de várias lideranças partidárias, que foi o que não ocorreu. Então, o que é que ocorreu de fato nesse primeiro turno? Ocorreu que, a partir do momento que começam a propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, você tem um ressurgimento, né? Ou pelo menos uma diminuição dos índices de rejeição da prefeitura. Isso acaba beneficiando quem? Acaba beneficiando um candidato que, até para muitas lideranças do PT, era inviável. Né? A gente recorda que vários nomes do PT colocavam o nome do Elmano como inviável, um candidato que há 4 meses da campanha não está com menos de 3%. Então, o Elmano acaba se beneficiando de inúmeros fatores, né? Como a recuperação da gestão da Luiziane e, claro, aí, a imagem do Lula, né? Que ele capitaneou. E vamos conversar sobre isso também. Acredito que muito bem. Eu queria saber, já que o senhor comentou sobre essa questão, é mais termo de curiosidade mesmo. Já que o Le Pen faz um estudo também nacional, o senhor é capaz de nos tirar essa dúvida aqui sobre alianças. O senhor vê que aqui a gente tinha uma aliança governamental com a prefeitura e foi rompida. No momento que essa aliança é rompida, e a gente acompanha que em outros capitais ou então em outros municípios ainda há uma aliança entre, digamos, os partidos em si, essa aliança em si, ela é rompida mais para termos interesses locais ou a níveis nacionais também é algo que acaba se rompendo? Assim, Jean, a aliança entre PT e PSB de Ceará, ela sempre foi muito tensa. Né? A gente já começa daí. Ela já foi muito tensa por quê? Porque apesar de o PT fazer parte do governo do Estado, ter secretariado, né, fazer parte da base aliada do governador e também o PSB apoiar as atividades e o projeto do governo, mas sempre foi uma aliança tensa. A gente sempre acompanhava, quem acompanha o movimento nas redes sociais, os secretários do governador criticando a gestão Luiziane e alguns secretários da gestão Luiziane rebatendo. Então sempre ficou aquela coisa velada, né? Assim, então a gente é aliado, aí fica a ideia de ser realmente de ter sido realmente uma aliança meramente formal no Estado, né? Então essa aliança ela entra em desgaste porque você tem uma prefeita que ela vai terminando seu mandato, o governador que também já faz os seus cálculos pensando na próxima eleição e Fortaleza é importante nesse quesito, então ele já começa a buscar a diferenciação. Ou seja, o PSB tem um projeto para a prefeitura. Se você perguntar se esse projeto ele é um projeto que se diferencia do projeto do PT ou do projeto de governo, é algo que também a gente estranha. Por quê? Porque que esse projeto ele foi gestado somente a partir do período eleitoral? Porque quando a gente pensa em projeto de governo, em programa de governo, a gente pensa em programa que ele é debatido e discutido por inúmeras instâncias dentro de um período, né? Então, por que essa oposição não foi feita há mais tempo? Aí fica a ideia para o cidadão, para o eleitor, que se torna uma aliança meramente eleitoral. E várias lideranças que dizem que Fortaleza é exceção, como o Nelson Martins, né, do PT, ele deu uma entrevista, não, Fortaleza é exceção, Fortaleza o PT rompeu com o PSB, mas no Estado não. Eu estava lendo uma matéria no jornal O Povo que mostra que não é bem assim. Mostra que somente 20% dos municípios cearenses
O PT, o PMDB, o PSB estiveram nisso, somente 20%. Estou saindo um pouco de Fortaleza, pegando o âmbito estadual, somente 20%. Isso é interessante para ver que o quê? Que no interior do estado, em muitas circunstâncias, o PT e o PSB também entraram em rota de colisão. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente vai falar no segundo bloco, agora a gente vai para um pequeno intervalo. Começamos assim o segundo bloco do nosso Sociedade de Direito. Hoje trazemos o sociólogo e pesquisador do LEPEN, o senhor Cleiton Monte. Vamos falar um pouco sobre as eleições de 2012, influências e números. Está um debate bem bacana. Senhor Cleiton, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre números e tudo. E o senhor comentou no final do primeiro bloco sobre o nome. Por exemplo, o nome do humano, antes das eleições, era um nome até desconhecido pela população, estava 3%, que foi um dado que o senhor trouxe ao nosso programa no primeiro bloco. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre, após propagandas políticas e rádio e televisão, o fator Lula, abraçando ele, surgiu que uma reviravolta nas eleições. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse, ainda sobre o fator Lula, ainda é forte, principalmente na nossa capital. Foram feitas inúmeras pesquisas, principalmente pelo Datafolha, para saber qual era a personalidade que mais influenciava o voto do fortalezense. E as duas personalidades que mais influenciam o voto do fortalezense é Lula e Dilma. Lula e Dilma também, porque Dilma está num período de alta popularidade, até mais do que o Lula no mesmo período de governo. Então, essas duas personalidades, elas têm uma influência muito grande para a decisão do voto do fortalezense. O que acontece? Você tem um candidato que começou a desconhecido, secretário da Educação do município, sempre foi militante do PT, assumiu diversas atividades dentro do PT municipal, mas era um grande desconhecido para o eleitorado. Então, a grande pergunta, a grande questão, o que é que faz, o que é que fez, né, já que a gente já tem o resultado do primeiro turno, o que é que fez um candidato desconhecido, dito até como inviável pelo próprio partido, por liderança do próprio partido, se constituir, se formar, se desenvolver e terminar o primeiro turno com uma liderança, apesar de apertada, mas com uma liderança. Inúmeros fatores também entram nessa questão. Primeiro, o arco de alianças. Segundo, a soma que esses partidos eles agregam. Então, assim, quando a gente pensa coligação, a gente pensa também o que é que esses partidos eles vão trazer para aquela candidatura. Então, por exemplo, quando as lideranças partidárias elas se sentam, discutem o período eleitoral, elas também discutem o que é que elas podem oferecer. Então, um partido, às vezes, por menor que ele seja, ele oferece um tempo maior de televisão, ele oferece recursos, ele oferece, por menor que seja, uma militância, e isso faz diferença. Numa cidade com mais de 1 milhão de eleitores, mais de 2 milhões de habitantes, quanto mais recursos você tiver, maior capilaridade, maior entrada, maior enraizamento a campanha vai ter. Fora tudo isso, o Elmano, ele tem ao lado dele a máquina da prefeitura, né? Como o Roberto Cláudio também tem
a máquina do governo do Estado. Mas o que é que significa máquina, falando para a população? Quer dizer, falam muito na imprensa, né? Mas o que é a máquina? A máquina é o quê? É você ter candidatos, ditos candidatos oficiais, porque são apoiados pelas duas maiores lideranças e também pelos dois maiores partidos. A gente viu que agora no primeiro turno são os dois maiores partidos do Ceará. Você tem o PSB, que elegeu 40 prefeitos, praticamente quase que dobrou o número de prefeituras, e você tem o PT, que também dobrou, de 15 prefeitos em 2008, conseguiu eleger 30 prefeitos agora em 2012. Então, você tem o município, aqui Fortaleza, ele está reproduzindo uma coisa que também já vem no Estado, dos municípios no interior do Estado. Você tem duas grandes lideranças, no PSB, o governador Cid Gomes, e no PT, a prefeita Luiziane Lins. Então, essas duas lideranças também foram puxando os seus dois candidatos e com essas disputas foram levando esses dois candidatos e foram realmente ampliando a margem nas pesquisas. Por quê? Porque você tem mais horário na televisão, você tem mais recursos, são campanhas que arrecadam mais recursos e não que dinheiro, não que recursos, não que investimento direto seja necessariamente resultado de vitória eleitoral. A gente vê casos no Brasil inteiro que isso desmente essa tese. Mas que ajuda muito. Por quê? Porque o candidato que tem recurso é um candidato que pode abrir maior número de comitês, é um candidato que pode realizar várias atividades em vários bairros. Você tem em Fortaleza mais de 110 bairros, com realidades diferentes, né? Com posicionamentos, com carências diferenciadas. Então, esse prefeito, para ele atender a todas essas expectativas, ele muitas vezes ele tem que ter é ruim falar isso, é ruim, porque é ruim para a democracia. Por isso que se discute tanto o financiamento público de campanha, a redução, tem proposta também de reduzir o valor de doação de campanha, reduzir ainda mais, porque você cria candidatos com total diferenciação de oportunidades e de também chance até de chegar, porque é muito difícil um candidato que ele tem 8 minutos na televisão e o outro que tem 30 segundos. Acaba com a isonomia em si partidária. Acaba. Você não tem muito... como é que ele vai apresentar a proposta? Se o período de propaganda eleitoral é um período de proposta, como ele vai apresentar a proposta? Então, se ele não se coligar e também não tiver recurso, fica muito difícil numa cidade como Fortaleza. A coligação, as estratégias das coligações, elas são pensadas antes, durante e depois. Né? Antes, no período de realização das eleições, que é muito levado muitas vezes pelo momento, não necessariamente o partido que apoia o candidato naquela eleição, ele está garantido de apoiar numa próxima, como aquilo que a gente falou no primeiro bloco, os partidos, como eles não têm uma identidade partidária definida, uma coesão forte, então eles podem, um momento, voltar-se para um determinado projeto, uma determinada liderança, em outro momento não. Entendeu? Então você tem essa negociação. Outra negociação acontece, como vai acontecer agora, acredito que já tenha acontecido, depois do primeiro turno. Terminado o primeiro turno, começa a se delinear os projetos para o segundo turno. Então, quem vai apoiar quem? Aí é que entra a política, que as pessoas dizem que não é a política com P maiúsculo, que é aquela política de divisão de cargos, divisão de espaços, que é o que acontece de fato. Então, um partido, você está concorrendo em segundo turno, não. Eu quero o apoio do partido X ou Y, e esse partido, o que é que eu posso oferecer para ele? Então, isso aí envolve, muitas vezes, não é discussão de programa. A gente sabe disso, né? Que até acaba sendo, não vamos entrar no assunto, mas acaba sendo curioso, porque se já não estavam coligados, supõe-se que tem opiniões diferentes. Se tem opiniões diferentes, como depois se juntam? Isso. É verdade? Mas, seu Cleiton, outro tema que eu quero entrar aqui com o senhor é que eu trouxe também membros do LEPEN um pouco antes das eleições para a gente comentar. Uma discussão que a gente teve
já que era antes, a gente não sabia a margem, a gente sabe que as mídias sociais hoje estão difundindo, estão aumentando cada dia mais. E a gente deixou a curiosidade de saber como seria o comportamento delas e qual seria a influência delas nas eleições. Hoje, como a gente já tem um primeiro turno encerrado, já dá para a gente analisar um pouco sobre as mídias sociais. É claro que com o avanço dos tempos, comparado às últimas eleições, a gente viu falar-se mais, a gente viu campanhas maiores, tudo nas mídias sociais. Mas ainda elas não foram um difusor de dizer assim, através das mídias sociais, um partido ganhou ou não. Ainda o fator em si da máquina, como o senhor fala, se comenta, foi o diferencial. Aí eu queria que o senhor me comentasse um pouco sobre isso, sobre as mídias sociais, e até fazendo um paralelo para o futuro. O senhor acha que vai chegar um dia que elas vão ser realmente o diferencial na campanha? No momento a gente pode dizer que sejam um diferencial. Elas são muito importantes porque as redes sociais, as mídias sociais, elas são um instrumento de tentar driblar essa questão dos recursos. Porque, por exemplo, para você criar, para você difundir e para você expor sua mensagem numa rede social, não precisa ter recursos, né? Assim, nessas mídias que são mais populares. Então, isso é um nicho, um espaço de debate que muitas vezes é aproveitado por candidaturas que não têm recursos. Assim, por exemplo, qual foi a candidatura que mais aproveitou e que mais soube assim, fazer uso dessa ferramenta? Foram as candidaturas do PSOL, entendeu? Então, a gente via que o Renato Roseno, a equipe dele, tinha um diálogo com o eleitorado, faziam esses debates a partir das redes sociais. Isso não só em Fortaleza, no Brasil inteiro. Agora, o que acontece? Se você pegar Fortaleza, apesar de ter tido uma expansão muito grande de acesso à internet, de ter tido uma expansão muito grande de utilização da entrada dos computadores na casa dos fortalezenses, Ceará como todo, mas você ainda tem uma grande fatia do eleitorado que é excluído desse formato, dessa mídia. Você ainda tem uma grande fatia que não tem acesso. Principalmente as pessoas, as pesquisas também apontam, principalmente as pessoas já com mais de 50 anos, né? Mais de 60 anos, são pessoas que muitas vezes não aceitam ou não se voltam para esse tipo de ferramenta para decidir o seu voto. Mas eu particularmente acredito que realmente é uma ferramenta que tende a se expandir, a crescer, tende a se tornar fundamental. O grande marco foi a eleição do Obama nos Estados Unidos, né? Que praticamente você teve uma participação gigantesca do eleitorado americano, não só dos democratas, mas do eleitorado americano, se mobilizando através da mídia social até para conseguir recursos para o candidato. Entendeu? Ele buscava recursos através da mídia. Então, uma candidatura de sucesso, hoje, ela tem que buscar suas fontes tradicionais de recursos, buscar mobilização através da militância, buscar apoios, coligações e alianças, mas também ela tem que buscar sintonizar com as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais elas lhe dão uma oportunidade de você ter acesso a inúmeros eleitorados diferentes, com heterogeneidade muito grande, e que muitas vezes não conseguem ter acesso, ou não podem, ou não querem, não tem, as pessoas às vezes se voltam mais para a sua vida particular do que para os fatos políticos, preferem ouvir ou interagir com aquele candidato pelo seu computador, pela internet, do que propriamente antigamente no contato no corpo a corpo, né? Nos antigos comícios. Então, as mídias elas se colocam. São muito importantes, reafirmo, são muito importantes, mas ainda não são o diferencial da campanha. E fica aí a dúvida, a curiosidade para que há 2 ou 3 eleições, como vai ser. Sr. Cleiton, infelizmente o tempo do nosso programa é curto, é um debate que a gente poderia continuar por horas e horas. Abro considerações finais para o senhor.
Bem, assim, eu gostaria de agradecer novamente e louvar essa iniciativa da FGF-TV de estar discutindo as eleições. Eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental nesse debate eleitoral para que a gente possa saber o que está acontecendo, difundir os projetos e, principalmente, pensar os programas e projetos que estão em discussão. Porque uma coisa que eu percebi na eleição em Fortaleza, que muitos problemas de Fortaleza foram tratados de forma superficial, outros ficaram à margem do debate, né? E outros não foram nem sequer discutidos. Então isso é muito complexo, isso é muito drástico para uma cidade que vai receber uma Copa do Mundo, para uma cidade que é um polo turístico e que busca se colocar como uma cidade de liderança no Nordeste. Então, é uma cidade que também deve olhar para a sua problemática. E as eleições, elas não são o único momento, eu gosto de frisar, elas não são o único momento, que a gente deve pensar a democracia em todos os períodos, constantemente. Mas o período eleitoral, ele é o ápice, né? E por ele ser o ápice, ele é um momento muito importante para a gente discutir isso. Então, eu acho interessante o eleitor, o cidadão fortalezense, nesse momento que está sendo discutido o segundo turno, que ele possa avaliar, que ele possa discutir, que ele possa interagir com os candidatos, que agora há uma isonomia, né? Porque os dois vão ter o mesmo tempo de propaganda de rádio e TV, e os dois vão apresentar realmente, espero que apresentem as propostas, programas, não fiquem em acusações mútuas, para que o eleitor ele possa escolher com consciência quem vai governar a quinta maior cidade do país. Obrigado pela participação e fica aí também um convite para após o segundo turno a gente fazer um debate. Esse programa é gravado pela FGF-TV e disponível no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.